Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, já falei sobre o dia de Santa Brígida hoje. Não pretendo me alongar, mas ela é uma santa muito importante para nós, porque nos ensina a contemplar as dores do nosso Senhor. Hoje, a liturgia, retirada desse 16º tempo comum, esta quinta-feira, traz para nós uma realidade onde o próprio Senhor quer nos ensinar, quer ir nos mostrando aquilo que é a sua vontade. Então preste bem atenção nesta liturgia, você que já escutou a primeira leitura, tirada de Jeremias, e também o Evangelho, tirado de Mateus. Abra o seu coração, porque esse é o convite da liturgia de hoje. Abandonaram-me a mim fonte de água viva, e cavaram cisternas que não conservam a água. Jeremias 2:13. Esta primeira leitura da liturgia de hoje, essa perícope, faz parte de um discurso do profeta Jeremias, que quer dirigir ao povo palavras, ensinamentos vindos de Deus. Nesse contexto, alguns teólogos poderiam identificar essa parte, essa perícope, como um litígio jurídico, de forma que parece que Deus está querendo, separar, abandonar o seu povo. Um litígio formado com um estilo meio angustioso, meio cheio de símbolos. Nesse trecho, nós percebemos que ali contém uma denúncia do pecado de Israel, que gravemente quer abandonar o seu povo. Então esse é o contexto, nós estamos lendo, observando Jeremias falando para o povo. E o Senhor, usando Jeremias, usando o profeta, acusa o povo por ter rompido a relação, esta aliança, esse desejo de ficar com Deus. Apresenta então, através de uma imagem que nós ouvimos, a imagem do noivo. Nós sabemos como era importante a imagem do noivado, Imagina abandonar
a noiva, a abandonar um noivado, a abandonar um compromisso. Deus vem alertando aquele povo para que ele, o povo, não abandone Deus. Não se deixe envolver por coisas, por situações, por realidades que façam com que Deus fique em segundo plano. Sabe por quê? Porque todo abandono de relação no que diz respeito a Deus leva o povo, seus filhos, à morte. E nós não estamos falando de uma morte terrena, nós estamos falando aqui da morte da alma, porque Deus tem construído para mim e para você um reino eterno. Aquele povo preferiu a idolatria, esqueceu que lá no passado era escravo, vivia com dificuldade, tinha fraqueza. Eles esqueceram quem os retornou à vida e queriam, de uma forma estranha, no mínimo estranha, desviar o seu olhar para Deus. Ídolos que cada um de nós pode ir construindo se a gente não prestar atenção quem é a pessoa mais importante da nossa vida. E tem mais. Quando nós estamos, vou usar uma palavra não muito própria, mas quando nós estamos como que vidrados em alguma coisa, amarrados, apegados a algumas realidades, nós não conseguimos nem ouvir, não conseguimos ver, nós não conseguimos nos interrogar. Olha que sério, eu não consigo me interrogar, eu não sei onde procurar, eu não consigo reconhecer Deus, não consigo reconhecer as coisas de Deus. Esse abandono de Deus, esse abandono da aliança, esta relação rompida no noivado, me coloca completamente cego e mudo. Meus queridos, hoje Deus quer limpar o nosso coração, quer limpar a nossa mentalidade, quer limpar os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para que a gente possa, se corrigindo na presença do Senhor e nos tornando novamente filhos e filhos muito amados. Às vezes a gente fica meio que estupefatos, né? Assim, meu Deus, mas como é que isso pode acontecer, né? Eu vou falar uma coisa para você. O seu espanto pode nesse tempo presente, te trazer muitas consequências ruins, né? Quando a gente faz opção pelas coisas e não por Deus. Agora, a grande hecatombe, sabe? Aquilo que poderia acontecer de pior. Lembra do tsunami? Lembra? Pois é, arrasou tudo. A hecatombe acontece quando as almas queridas pelo Senhor não vão para o lugar onde devem ir, para o céu. Aí está o grande desastre. Deus volta a falar com o seu povo, usa Jeremias não para acusar, mas usa para dizer: olha, eu sou a fonte da água viva, sou eu. E ele repete isso também no Salmo, né? Eu sou a fonte, ninguém pode ir ao Pai. Beba muito de mim. Meus queridos, ninguém pode ficar para trás. E se depender da comunidade Canção Nova, e se depender da nossa evangelização, nós queremos ganhar muitas almas para Deus, porque nós sabemos que Deus é importante para nós, é importante para a minha vida, mas também é importante para você. Vejam, no Evangelho,
os discípulos ficavam se perguntando e perguntando ao Mestre: por que o Senhor, por que Jesus fala para nós através de parábolas? Então, o que é uma parábola? Parábola é uma figura de linguagem onde eu conto alguma coisa usando um fato mais concreto, mais cotidiano, né? E aquilo que vai acontecendo no meu dia a dia, eu vou transformando em ensinamentos. Isso é a parábola. Agora, Jesus usa a parábola porque aquelas pessoas que muitas vezes estavam longe de Deus não conseguiriam encontrar a palavra de Deus se Deus fosse diretamente, de uma forma mais direta, anunciar. Ele usa a parábola para tentar envolver um coração que já está afastado. Aos discípulos isso não é necessário. Diz a palavra de Deus que eles são os privilegiados. Os discípulos, já está em Mateus 11, 25, né, são os pequenos destinatários, aquele que o Pai quer revelar. Felizes porque veem, felizes porque escutam, e escutam sem muitas justificativas, sem muitas explicações. Esses são os discípulos de Deus. Mas para os outros é preciso explicar direitinho, sabe? Sabe quando às vezes a gente precisa desenhar, porque senão a pessoa não consegue entender? Parábola era isso. A gente precisava desenhar, porque não conseguia entender. Ver, escutar, deixar-se interrogar, converter-se pela escuta da palavra. Sabe por que a Canção Nova nunca vai parar de anunciar a palavra? Porque se não tiver palavra anunciada, não existe conversão de coração. Nós precisamos entender que, sendo fonte da nossa vida, o Senhor vai continuar falando a nós e vai falar de uma forma especial através da Sagrada Escritura, porque Ele quer evitar qualquer tipo de má relacionamento com seus filhos. Deus quer retornar à aliança com a capacidade de entender em cada filho o que ele passa, mas que esse filho também possa entender os sinais, os mistérios, a sua presença, a presença de Deus entre nós. Deus tem apontado os caminhos, mas nem sempre nós, pobres mortais, queremos entender. Ouvimos, escutamos, nos questionamos. São muitas as vezes que nos deixamos levar por outras coisas e abandonamos a trilha que nos conecta com Deus. Meus queridos, ouvindo, não entendemos, vendo, não enxergamos. Deixemos que a fonte de água viva que brota do coração de Deus e sua misericórdia possa nos ajudar nesse tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.